E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é meu podcast. Aqui a gente fala de psicologia integrativa, de mente, de corpo e tudo que vai além disso de forma leve e sem enrolação. E eu espero, do fundo do coração, que esse episódio seja útil. Nesse episódio eu quero falar a respeito de algo que nós somos bombardeados o tempo inteiro. A gente ouve essa mensagem na mídia, da nossa família, os nossos amigos e assim, é algo que a gente precisa conversar. E a mensagem que é difundida em todos os cantos do mundo e que todo mundo fala é: nunca desista. Never give up. Você ouve em vários idiomas, você sempre ouve essa expressão. Nunca desista. Desistir é sinal de fraqueza e persistir é um sinal de força. E o motivo que eu estou fazendo esse episódio é justamente por isso. Porque eu tenho, eu preciso confessar um pecado que às vezes eu entro em alguns perfis, especialmente de pessoas que se colocam na internet para vender a sua mentoria maravilhosa, para te ajudar a viver melhor. E aí a gente tem de tudo, né? Coaches milagrosos, gurus e etc. E caí num conteúdo de um cara onde esse cara postou um trecho de um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos que escreveu um livro chamado David Goggins, se eu não me engano, David Goggins, me perdoa aí, ele escreve alguns livros sobre resiliência, e nesse trecho ele falava assim, você nunca deve desistir, e que desistir é algo que você tem que treinar para nunca desistir, para ser resiliente, e aí aquela mensagem de alguma maneira, ela soou um pouco estranho dentro da minha cabeça como psicólogo, e eu falei, tá, será? Será? Será que a gente realmente nunca deve desistir? Será que desistir é realmente todo esse problema? Porque quando eu penso a respeito desse tema, eu acho que é muito importante a gente fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é: por que eu nunca desistiria? Essa é uma pergunta honesta. E a segunda pergunta é: por que eu desistiria? E aí eu comecei a pensar que para esse tema é muito importante a gente começar dizendo uma coisa: desistir não é um problema moral, tanto quanto perseverar também não é uma qualidade, uma virtude moral. E muitas vezes, dependendo de todo o contexto, desistir pode ser saudável para você, tanto quanto perseverar pode ser saudável. Agora, desistir às vezes pode ser realmente um problema para você, e perseverar pode ser também um problema. Por isso que esse papo aqui, a ideia é que a gente possa entender um pouco do que acontece com a nossa psique, com a nossa mente, como que funciona a níveis até mais profundos, pensando um pouquinho na neurociência, para a gente entender se de fato essa mensagem tão difundida, ela é realmente saudável para nós. Então, me acompanhe que eu vou falar de vários temas aqui, várias coisas que podem te ajudar a pensar melhor se você desiste ou não de algo e se isso te torna alguém pior ou melhor. Então vamos lá. Primeiro que eu quero ser bem enfático nessa situação que eu já citei. A gente cresceu ouvindo que desistir é para fracos, que desistir é um problema moral, que desistir é um problema de caráter. Isso está, de alguma maneira, inunda Hollywood, as músicas, as mensagens, as propagandas. E eu fico pensando que a gente atribui o desistir a esse caráter de uma pessoa. E isso pode ser um grande problema. Por que eu estou falando isso? Porque acompanhando pessoas ao longo da minha vida, eu vi muita gente não desistindo, por exemplo, de um casamento que estava completamente falido, onde a pessoa estava em um sofrimento agudo, justamente porque na cabeça daquela pessoa desistir daquela relação era um problema de caráter e ela já estava ali há tanto tempo, agora ela vai desistir, ela é fraca, ela vai se sentir culpada, ela vai sentir vergonha se ela desiste disso. Vou além. Eu já conversei com inúmeras pessoas que estão completamente infelizes e até doentes dentro de trabalhos que não são saudáveis, justamente porque elas estão inundadas com essa ideia de que desistir daquilo lá vai tornar aquela pessoa fraca ou vai tornar aquela pessoa inferior a qualquer outra. Então,
essa ideia é muito importante que você tenha de que desistir não é sobre caráter. Isso, por favor, durante todo esse episódio aqui, eu não quero te dizer para desistir ou não. Eu quero que você aprenda quando desistir é bom ou não. E aí eu quero falar com você a respeito de diferenciações que eu vejo sobre o desistir. Existe uma primeira desistência que é uma desistência que a ACT, que é uma psicologia da terceira onda, que ele vai falar o seguinte, que é da aceitação e compromisso, essa psicologia. Ele fala que existe uma evitação experiencial. Ou seja, existem pessoas que desistem por puro medo. Então, vou te dar um exemplo. Tem gente, eu trabalho lá com esporte. Então, eu trabalho com vários atletas aqui, converso com muita gente do CrossFit, e aí sempre tem os campeonatos de CrossFit. Tem algumas pessoas que quando a gente fala assim, nossa, você está treinando bem, você já pensou em ir para um campeonato? Só o fato dela pensar na ideia de ir ao campeonato já ativa um gatilho nela de medo, de ansiedade, e aí ela evita sequer chegar ao campeonato, ela desiste muito antes de chegar até o campeonato, porque ela não quer sentir todo esse medo, toda essa ansiedade. Então, existem as pessoas que elas vão desistir justamente porque elas têm aversão em sentir essas emoções que a gente considera serem negativas ou que são mais difíceis de lidar. Especialmente o medo, a ansiedade, o sentimento de frustração, caso a pessoa faça algo errado. Então existe uma desistência aqui por medo. E existe uma desistência que é por julgamento. Pessoas que avaliam onde elas estão e elas começam a perceber que agora os custos são mais altos que os benefícios. Então ela avalia e diz assim, bom, eu acredito que não vale mais a pena estar aqui, então eu vou desistir. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Imagina que uma pessoa está dirigindo um carro numa rodovia. E essa pessoa está ali dirigindo o carro e de repente no painel do carro aparece uma grande mensagem de luz vermelha assim, ó, pam, perigo, né? Sei lá se um carro escreveria perigo, mas imagina isso. E aí a pessoa, ao olhar aquela mensagem, ela pega e fala assim, meu Deus, ela abre a porta e se joga do carro em movimento e blá, 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 se machuca inteiro, o carro vai, blá, 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 causa um acidente. Essa pessoa, ela desistiu automaticamente por medo, ela foi instintiva, porque ela não queria sentir aquela situação, aquele pânico, então ela se jogou do carro. Agora, imagine que apareceu a mesma mensagem e alguém falou assim, ué, o que é isso? E aí ela, pum, dá seta, vem, encosta no acostamento, olha, pega o celular, tira uma foto ali, joga na inteligência artificial ou no Google e fala, o que é isso aqui? O que essa mensagem quer dizer? E aí, de repente, na mensagem do Google, ela fala, você está em perigo, saia do seu carro. Aí ela, opa, beleza, ela abre a porta e desiste. Se uma desistiu por puro medo, se ela teve uma evitação experiencial, a outra teve uma desistência por julgamento. Nesse contexto, a gente já tem dois tipos de desistência. Alguém que simplesmente desistiu no primeira amostra, no primeiro impacto que ela sofreu e ela não soube lidar com as suas emoções e ela já desistiu, e no outro a pessoa avaliou tudo para ver se ela desistia ou não da situação. E é muito importante que pessoas que começam a pensar em desistência, elas tenham em consciência de se elas estão nessa ou em outra. Por quê? Eu estou falando de praticamente dois extremos. Uma aqui, talvez até correu muito perigo de ficar lá no carro lá e a luz piscando. Imagina que esse carro vai explodir, né? Com a pessoa ali. Talvez ela demorou tempo demais. A outra demorou tempo de menos. Então, esses são fenômenos que acontecem dentro da desistência que são importantes da gente, pelo menos, olhar para dentro da gente quando a gente sente vontade de desistir e entender. Tá, eu estou desistindo porque eu não quero sentir emoções difíceis, ou eu estou desistindo porque realmente é algo que eu preciso avaliar e esse julgamento vai me mostrar que é importante desistir agora. Lembrando, nenhuma das duas aqui quer dizer que você é fraco. É porque uma você tem uma dificuldade de lidar com essas emoções e a outra você tem um julgamento. Então não é sobre o valor moral ou seu caráter. É apenas uma situação que você
pode desistir dependendo do contexto. Eu acho muito importante agora a gente falar a respeito de um neurotransmissor, talvez seja o mais famoso que a gente conhece. Você mesmo sendo leigo em psicologia ou neurociência, você sabe do neurotransmissor chamado dopamina. E por que eu vou falar sobre dopamina? Porque dopamina tem muito a ver com persistência. A gente estava falando um pouquinho de desistência e falar sobre persistência também é importante. Então, a gente tem uma compreensão até errônea e simplista, para ser bem exato, de que a dopamina é o neurotransmissor que ele é liberado quando a gente tem uma recompensa, que é a gente então, eu quero ter o doce, assim que eu como o doce, pum, dopamina. E aí, teve um pesquisador chamado Wolfram Schultz, inclusive ele ganhou um prêmio Nobel em 2024, que ele revolucionou um pouco a compreensão desse neurotransmissor. Ele trouxe um trabalho mostrando que a dopamina, muito mais do que ser um neurotransmissor, um hormônio que vai ativar quando você recebe a recompensa, ele tem a ver com um caminho onde durante esse caminho, ao receber a recompensa, você sente que você está mais próximo da recompensa. Ou seja, enquanto eu estou me dirigindo para receber a recompensa, se eu começo a ter evidências de que eu vou receber essa recompensa, a dopamina já começa, legal, vamos continuar, vamos perseverar. Então, dopamina é sobre o valor percebido. Veja bem, vamos lá mais uma vez. A dopamina tem muito a ver com a antecipação de uma recompensa que eu vou ter. Por isso ela me faz perseverar, ela me faz persistir. Vamos para um exemplo bem claro. Se você nunca trabalhou com criança, não tem filhos pequenos, você já foi criança, mas eu acho que você vai entender. Se você pegar uma criança que está aprendendo ali ainda a jogar, aprendendo aí toda essa parte lúdica da nossa vida, e você coloca um desafio para essa criança, se você coloca um desafio muito alto para essa criança e ela tem dificuldade de cumprir o desafio para que ela seja recompensada, o que ela faz? Ela desiste. Então não tem liberação de dopamina, porque na tentativa de trilhar um caminho para ter uma recompensa, ela sente que ela não consegue, ela não tem uma antecipação. Ou seja, o valor futuro não é percebido na criança. Então ela acaba desistindo desse desafio. Vamos lá, jogos de videogame. Como é que funciona os jogos de videogame? Você ligou o jogo de videogame, você entra e já de cara vai enfrentar o maior chefão, o maior boss, aquele o inimigo mais forte. Não. Você vai começar gradualmente enfrentando inimigos mais fracos. Por quê? Porque eu vou percebendo que tem um valor ali, que aquele caminho, eu consigo chegar lá no final, porque eu venci esse inimigo mais fraco, o outro é um pouquinho mais forte, e eu vou cumprindo meus objetivos. Então, isso vai liberando dopamina e eu vou, então, continuando, eu vou perseverando em uma direção para ter essa recompensa. Então, é revolucionário esse estudo do Wolfram Schultz, por quê? Porque não é apenas quando a gente chega lá. Então, voltando para a analogia do carro, a liberação da dopamina, ela tem mais a ver com o GPS do que com o ponto de chegada. Imagina que seu GPS fala assim, vire à direita, aí você vira à direita. E aí o que acontece no seu GPS? Plum, de 10 minutos, plum, cai para 9. Aí você fala, tô chegando, então vai tendo dopamina. A liberação da dopamina ela vai acontecendo nesse caminho, então é muito antes de chegar de fato, né? Não que também não seja liberada lá, mas ela acontece nesse caminho. Isso é muito importante que a gente entenda, justamente por essa ideia da gente persistir ou desistir de algumas situações. E por que é importante? Porque uma vez que a gente está em alguma situação onde a gente começa a perceber que não tem mais valor naquele caminho, o que é que acontece? A gente para de ter prazer. A gente começa a ver que não tem mais sentido continuar naquela direção. E o que é que isso pode te levar a desistir? Por quê? Porque agora o custo talvez seja mais alto que o benefício. O caminho agora não é nem mais prazeroso. E a gente então desiste. Ou seja, existe uma
uma lógica na desistência quando muitas vezes a gente está numa situação e essa situação ela já está difícil demais, está chato demais, está sem sentido demais. Então, para que eu vou perseverar nesse caminho? E aí, qual que é a opção que a gente tem? Desistir. A opção é simplesmente parar. Diferentemente de algo que sempre está te alimentando, que está te colocando em movimento, e aí você vai perseverar ou persistir. E isso é muito importante para nossa compreensão do nunca desista, simplesmente assim, nunca desista, porque talvez você tenha caminhos na sua vida que você precisa avaliar tudo isso. E aí eu acho que é até legal a gente colocar aqui um pouquinho mais de sal aqui nessa salada, que é falar um pouco da teoria da autodeterminação, que vai trabalhar um pouco sobre a nossa motivação. Os psicólogos que estudaram essa teoria, eles entenderam que a motivação ela tem mais a ver com um espectro do que com algo que é isso ou aquilo. Só para você entender o que é um espectro. Um espectro é algo que... Pensa num volume. Então, aqui né, é o volume mais baixo, aqui é o volume mais alto. Eu não tenho um botão onde do 0 eu vou ao 10. Não necessariamente. Você tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, tem um espectro. A motivação ela também tem um espectro. Ou seja, ela pode estar aqui ou ela pode estar aqui. E aí eles vão trabalhar a ideia da motivação extrínseca e a motivação intrínseca. E o caminho que se faz até aqui. A motivação extrínseca, ela tem a ver com uma recompensa que está fora de nós. Ela não tem a ver com algo que é nosso interno. Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pegar o meu carro e viajar até São Paulo porque... ali eu vou ter uma recompensa de dinheiro, é algo que eu odeio dirigir, mas assim, como eu tenho esse dinheiro para pegar lá, ou tenho uma entrevista de emprego que vai me dar um emprego lá em Barcelona, então por mais que eu odeie o carro, eu tenho uma motivação extrínseca e eu vou dirigir, eu vou até São Paulo, por quê? Porque tem algo ali que me motiva. O problema da motivação extrínseca é que ela é a curto prazo, ela não vai ter frutos, ou seja, o lastro dela é muito curto. Então a gente muitas vezes está fazendo algumas coisas porque a gente tem motivação extrínseca, não é algo que tem a ver com a gente. E o que acontece quando a gente persevera né, dentro de uma situação e acaba essa motivação, a gente tende a desistir. Isso é muito importante para o nosso papo. No meio desse caminho até a motivação intrínseca, existe um conceito chamado regulação introjetada. E aí o que acontece nessa regulação introjetada é que ela tem uma pegadinha que é importante a gente conversar. Quando eu tenho uma pressão externa, algo, né, uma motivação extrínseca ali, e de alguma maneira ela está ligeiramente introjetada em mim, porém, se eu deixo de fazer aquilo que eu estou fazendo, eu também posso decepcionar algumas pessoas. Porque se eu desistir, eu sou fraco. Se eu desistir, a minha família me condena. Agora que eu já estou aqui, eu não posso mais desistir, porque alguém vai ficar chateado comigo. Ou até eu mesmo vou ter uma autocobrança, uma autocrítica excessiva. E é aí que está a pegadinha. Ela seria quase uma motivação extrínseca camuflada. Tá nesse espectro indo para a motivação intrínseca. Lá na motivação intrínseca, aí o jogo muda. Por quê? Porque aquilo que eu faço tem a ver com os meus valores, tem a ver com quem eu sou. Então, por exemplo, eu sou um cara que todos os dias eu gosto de treinar. E claro que tem dias que eu não treino e tá tudo bem. Por quê? Porque o que me mantém motivado para perseverar dentro de uma rotina onde eu treino crossfit todos os dias, e o dia até que não dá para treinar crossfit, talvez eu vá correr ali meus 10 quilômetros, 8, que seja, é porque
Quando eu me coloco em perseverança dentro dessa atitude de correr todos os dias, isso tem a ver com os meus valores, isso tem a ver com a minha identidade, é sobre quem eu sou. E aí, pessoas que perseveram em algo e não desistem, pode ser que elas tenham uma motivação intrínseca muito conectada àquilo que elas estão fazendo, ou seja, faz todo sentido do mundo. Então, não desistir aqui se torna quase um imperativo. Never give up, nunca desista, continua. Não é, mais uma vez, sobre ser fraco ou não, é porque aquilo tem a ver com quem eu sou. E isso é muito importante da gente pensar. Essa é a teoria da autodeterminação. Ou seja, a gente tem que entender onde é que a gente está e o que é que a gente está fazendo aqui dentro desse espectro para saber se a gente desiste ou não e os porquê. Lembra a pergunta? Em vez da pergunta por que não desistir ou por que desistir, talvez a gente tenha que avaliar melhor como está a nossa autodeterminação nesse caminho. E aqui eu acho que é muito importante só citar uma coisa. Se você desiste de algo que estava em você por pura motivação extrínseca, pode ser que isso seja psicologicamente super saudável para você. Porque muitas vezes a gente está insistindo em coisas que não tem a ver com o nosso valor, que nem são boas para nós. Pô, um trabalho, eu estou perseverando nesse trabalho, esse trabalho me paga bem, mas isso está me corroendo por dentro, a pressão externa, e eu já estou com um monte de dinheiro lá na minha conta, mas eu continuo porque eu fico nessa de, ai meu Deus, é muito dinheiro, eu não posso perder isso. Inclusive eu vou falar disso daqui a pouco. Mas aí eu fico ali nesse lugar e a motivação, ela não tem lastro. Então eu vou ficando ali mal. E para que eu persevero naquilo? Porque talvez o melhor seja desistir. E isso pode ser super saudável para você. Tanto quanto se eu desisto de algo que tem muito valor para mim, imagina que amanhã eu falo assim para você, a partir de hoje eu não treino mais CrossFit, eu não treino mais esporte nenhum. Nossa, como eu vou me sentir? Pode ser que aí eu comece a adoecer, comece a ficar mal. Por quê? Porque eu tô abrindo mão de algo que tem valor para mim. E isso é muito importante pra gente entender. Então, fica muito atento. E lembra que eu falei da regulação, daquilo que tá no meio? Talvez esse seja um dos piores dos mundos, porque essa pressão externa parece uma motivação intrínseca, mas no fundo, muitas vezes, o que a gente tem é uma pressão social para que a gente continue fazendo algo. E a gente só não desiste porque a gente tem medo de ser julgado, de ter vergonha. Mas vamos seguir porque o negócio vai ficar mais profundo ainda. Existem algumas pessoas que elas estão predispostas a desistir de praticamente tudo o que elas fazem, e aí elas vêm com essa ideia de que elas são realmente fracas, porque tem um conceito chamado desamparo aprendido, que é de um autor chamado Martin Seligman. Ele observou que um organismo, quando ele tenta fazer as coisas e ele percebe que ele nunca tem um resultado, até eu dei o exemplo lá da criança, imagina, a criança vai jogar o videogame e aí ela já está direto no chefão final, que é terrível, que é super difícil, que exige um tempo de você aprender a como comandar o jogo. Sabe, exige de você ter treinado muito para chegar nesse adversário e ela nunca consegue. Talvez ela comece a introjetar a ideia de que ela não é capaz. Então, eu não consigo, eu não valho nada, eu sou isso mesmo, eu realmente não presto para nada, eu não termino nada, eu não faço nada certo. E aí a pessoa tem um desamparo aprendido, ou seja, ela acredita fortemente, ela tem uma crença de que ela não é capaz de perseverar em nada. Então, a maioria das coisas que ela faz, se é que ela se coloca na rota de fazer, ela já desiste logo de cara. E aí pode ser um grande problema porque a pessoa tem uma grande crença sobre a identidade dela estar ancorada em alguém que não é capaz de realizar as coisas, ainda que as circunstâncias mudem e a pessoa até flerte com a ideia de que ela pode fazer, ela vai para aquele lugar de defesa e ela fala, não, mas eu não consigo aqui, porque ela aprendeu o desamparo, ela aprendeu que ela não é capaz de executar as coisas. Se você escrever desamparo aprendido no YouTube, tem um vídeo super legal, um vídeo super antigo de uma sala de aula. A professora vem e coloca um desafio para todos os alunos. E aí ela fala assim, ó, vocês vão ter que organizar algumas letras aí, escrever a primeira palavra que vier na sua mente. Então ela pega e dá um tempo. Então ela vai e solta o primeiro tempo. Metade da sala
quando termina, ela fala que tem que erguer a mão. Termina rapidamente e ergue a mão. A outra metade fica lá assim. E aí acaba o tempo e não rola, não, elas não conseguem. De repente, ela vem com a segunda palavra. Pum, metade da sala, pum, acerta. A outra metade, não. E ela faz isso lá, sei lá, 5, 6 vezes. E aí ela pergunta, como vocês estão se sentindo? E a galera que acertou várias tá rindo, tá feliz, tá olhando já com até aquele olhar de soberba pra outra galera que não tá executando. E quando ela vai perguntar pra galera que não tá mais executando, a galera tá desolada. A galera fala assim, pô, eu não consigo, eu tô me sentindo burro, tô me sentindo péssimo. E aí a professora revela, olha, pra metade da sala eu dei simplesmente um desafio impossível. As letras que estavam aí pra vocês formarem uma palavra, é impossível formar uma palavra. Já pra vocês estavam com o mais fácil. Tinha lá a palavra A, U, G e A de novo. Tava lá alga, e a pessoa forma água. Então, assim, automaticamente em um teste muito simples, metade da sala teve um desamparo aprendido e a outra metade não. Então, isso é importante para a gente pensar na dinâmica de pessoas que acabam desistindo ou não. Então, por que algumas pessoas desistem? Porque muitas vezes elas, diante das situações da vida, elas aprenderam esse desamparo, elas erraram, falharam de novo, e aí ela trava. Eu sempre vou levar para o esporte porque é algo que eu tô lá no meio. Imagina que tem um movimento lá de um levantamento de peso olímpico, né? Tem um movimento chamado snatch, que a gente vai erguer um peso acima da cabeça. Então imagina que a pessoa foi tentar e caiu, e se machucou a primeira vez. Aí foi tentar de novo, também não executou direito. Aí foi a terceira vez. E aí a pessoa falou o que pra ela? Eu não consigo. Eu não consigo. Ponto final. Então ela nem tenta. Quando tem o dia do snatch, ela falta. Por quê? Porque eu não consigo, porque eu sou ruim mesmo. Isso aí não é pra mim. Então ela desiste. E isso é importante pra gente pensar no porquê alguém desiste e no porquê alguém nunca desiste. Talvez esse seja o seu caso. E mais uma vez eu te lembro, pode ser que as circunstâncias mudaram e talvez você possa executar agora, mas o seu desamparo aprendido faz com que você se sinta pessimista em relação à vida e em contrapartida, talvez você já passou por cima disso e você se sinta otimista em relação às coisas que você pode fazer. E só para terminar essa ideia aqui do desamparo aprendido, é muito, muito importante que a gente construa uma crença que a gente é capaz de executar as coisas. Quando eu trabalho com as pessoas no CrossFit, os meus pacientes, não importa, mas assim, eu sempre faço uma correção quando a pessoa fala, eu não consigo, porque eu percebo tanto que tem de crença na capacidade da pessoa executar. E aí eu sempre falo uma brincadeira, olha, não consigo, eu acho que se você bater os braços assim, ó, bem forte, aí você não consegue voar. Não consegue. Agora, fazer um snatch, você consegue. Estudar para uma prova, você consegue. Inclusive passar nessa prova. E aí a gente tem que trabalhar clinicamente o quê? A crença que a pessoa é capaz de realizar as coisas. A gente muda o contexto interno, tá? A gente cria agora uma nova identidade nessa pessoa. E aí, bem vizinho a essa ideia do desamparo aprendido, eu acabei de ler um livro da Carol Dweck que fala sobre mindset, né? O nome do livro é esse. Ela fala da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E isso também tem a ver com esses processos de desistência. Por quê? Ela trabalhou a ideia de que pessoas que têm a mentalidade de crescimento, quando elas veem obstáculos na frente delas, elas consideram aquilo desafios e elas prosseguem, elas vão ver isso como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado. Então elas tendem a não desistir. Já pessoas de mentalidade fixa, diante de alguns obstáculos, elas tendem a perceber isso como um problema para elas, onde elas vão naquela ideia de que elas não são capazes e elas podem desistir ou sequer tentar de fazer alguma coisa. E é importante trazer para essa ideia aqui, porque a pergunta que eu te faço é, como você enxerga as dificuldades, os obstáculos, as coisas que você está? Se você tem uma mentalidade de crescimento, pode ser que você esteja perseverando em algo, olhando os obstáculos e perseverando porque aquilo você vê que é algo legal para você. Mas uma mentalidade de crescimento, ela também tem a capacidade de olhar certos obstáculos e entender que aquilo não é para ela. E justamente a desistência pode ser que seja o que vai fazer ela crescer. Ela olha e fala assim, bom, isso aqui
não tem a ver comigo, isso aqui não tem a ver com meus valores, isso aqui perdeu completamente o sentido para mim e para crescer em direção a uma vida saudável, isso aqui eu tenho que desistir. Já de mentalidade fixa, pode olhar e fazer o oposto. Ela fala: bom, isso aqui, apesar de toda essa desgraça que eu tô vivendo, de todo esse problema aqui, eu preciso perseverar, porque senão eu sou fraco. E aí essa mentalidade fixa mantém ela em direção de algo que pode ser um problema para ela. E a pessoa de mentalidade fixa pode também desistir, porque ela acredita que ela não é capaz de fazer os obstáculos, ela desiste na primeira oportunidade. Então, tudo isso que eu tô falando tem a ver com o porquê não desistir ou o porquê desistir. E se a gente falou agora de tanta desistência, também acho que é importante a gente voltar a falar um pouquinho da perseverança, da persistência. E tem algo que eu vejo, assim, para não falar diariamente, eu vou te falar que assim, é muito comum, acho que semanalmente eu escuto alguém falando sobre isso, que é a falácia do custo irrecuperável. Veja bem, a falácia do custo irrecuperável é um termo que quer dizer o seguinte: imagine que alguém gastou, investiu 4 anos da vida dela naquele relacionamento, 4 anos com aquela pessoa, e vai e começa a comprar as coisas, e vai, monta ali o apartamento. De repente, ela descobre que aquele parceiro, aquela parceira, na verdade mentiu esses 4 anos, é um crápula, a pessoa, o mundo acabou. Aí ela pega e fala assim: nossa, mas eu investi 4 anos da minha vida, eu investi dinheiro, montar um apartamento, eu vou desistir agora? Não, não vou desistir agora, agora eu vou ficar. Porque eu já gastei tanta energia, eu já gastei tanta coisa aqui dentro disso, que eu vou perseverar. E aí que tem uma situação cerebral que acontece no meio disso tudo, que é assim, é algo que a gente precisa ter consciência. O preço de perder tudo isso dói mais do que o preço de ganhar exatamente a mesma coisa. A dor de perder algo é neurologicamente mais intensa do que o prazer de ganhar uma outra coisa. Veja bem o que eu vou te falar. Perder R$ 100 dói muito mais do que ganhar R$ 100 dá prazer. Entendeu? Imagina que eu falasse pra você: ó, se você perder R$ 100 agora, você vai ganhar R$ 100 ali na frente. E a pessoa pega e fala: nem a pau. Por quê? Porque neurologicamente a gente entende a dor da perda. A gente, olha só, R$ 100 e vai ganhar R$ 100 ali. Isso aqui é tão intenso que eu prefiro não perder do que ter o prazer de ganhar os R$ 100 ali. E aí a gente tá num problema patológico de perseverança e persistência que pode ser doentio para você, que pode estar te aprisionando, justamente porque você talvez esteja num trabalho por tanto tempo e aí você já investiu tanta energia naquele trabalho e aquilo tá te deixando mal, mal. E ainda que você tenha uma proposta de um outro lugar, que você vai ganhar exatamente o mesmo salário, a dor de perder tudo aquilo que você já investiu é maior e mais intensa do que o prazer de ganhar algo, né, lá no futuro, ainda que seja igual. E aí é o problema da falácia do custo irrecuperável. Eu vejo pessoas atravessando vidas inteiras sem desistir de algo que está adoecendo elas, justamente porque elas agora não querem abrir mão daquela coisa. Imagina o seguinte: você foi lá, você juntou um dinheiro para ir no restaurante Estrela Michelin, você vai paga a comida e vem aquele prato maravilhoso pra você, assim, você olha e fala: que delícia. Quando você dá a primeira garfada, você fala: nossa, isso aqui tá horrível. Só que você pagou tanto dinheiro que você fala: meu, agora eu vou comer essa merda. Ou seja, você, justamente porque você tem essa ideia que você investiu tanto, você não quer abrir mão, você não quer parar de roer esse osso. Já roeu todo esse osso, agora vai desistir agora. E aí, quantas pessoas não estão aprisionadas dentro dessa perseverança e aí estão lá com essa ideia do não desista, não desista, e tudo que elas poderiam fazer para melhorar a sua saúde mental e a sua saúde física, a sua saúde de maneira geral, é justamente desistir. Porque aquele gasto
Já foi, agora não faz mais sentido. E a grande pergunta para você pensar a respeito disso não é o que é que eu já investi. A pergunta é, isso aqui faz sentido para mim ainda? Isso muda tudo. É aí que a gente está conversando sobre por que não desistir ou por que desistir. E aí, já que eu te fiz essa pergunta, eu quero voltar lá na regulação introjetada que eu já falei, que essa daqui ainda é mais cruel, porque tem muita gente que ela até nem pensa no tanto que eu já investi. O problema, imagina que ela tá lá naquele relacionamento terrível, 10 anos da vida dela. E aí ela pega e fala assim: mas se eu largar, todo mundo vai me julgar. Minha família vai me julgar, meus amigos vão me julgar. Como que eu posso sair dessa relação? Se eu sair desse trabalho, se eu desistir desse projeto que eu tô, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de mim? E aí as pessoas, ao invés de desistirem, para se sentirem livres com alívio, elas estão presas dentro de um aprisionamento social, porque sim, existe uma pressão social de pessoas que querem que você faça alguma coisa. Quantos pais, quantas vezes, eu trabalhei com adolescentes quase 10 anos da minha vida, quantas vezes eu ouvi adolescentes falando assim: meu pai vai me matar se eu largar esse curso agora e eu odeio fazer isso, eu odeio isso daqui. A pessoa tá doente, a pessoa tem sintomas físicos daquilo lá. E ele fala: mas minha mãe vai me mandar embora, minha mãe vai me deserdar se eu largar isso aqui, porque é o sonho dela pra mim. E a pessoa tá lá doente, ela não desiste daquilo lá. Ela persevera, ela persiste naquilo que vai adoecendo ela justamente porque alguém já colocou pressão nela, existe uma pressão externa introjetada nela, ou seja, da regulação introjetada. Até parece que ela é motivada, mas ela não é. Ela só está seguindo um caminho que não é dela. E aí, nesse caso, a desistência seria incrível para algumas pessoas, como eu já vi acontecer. E te digo mais, vem sim muita gente que vai falar mal, vai vir, mas a pessoa pode sentir um alívio. E acho que a grande pergunta é, faz um teste. Talvez eu esteja falando com você, você está numa situação que você tem que pensar. Se você desistir disso que você precisa desistir, agora, amanhã, você acorda aliviado ou com vergonha? O que você pensou? Se você pensou em alívio, a resposta está dada. Se você pensou em vergonha, também a resposta está dada, porque na verdade você está com uma pressão que não é sua, você só está perseverando em algo porque outras pessoas colocaram pressão sobre você e talvez isso esteja te adoecendo. Bom, dito isso, a gente termina o nosso programa com uma conclusão. Desistir às vezes pode ser bom. Desistir às vezes pode ser super saudável para você. E eu sei que eu sou o cara menos vendedor do mundo, porque falar isso é super paradoxal. E aí, por que que o coach lá que eu caí lá, por que que ele faz sucesso, ele tem milhões de seguidores? Porque ele vende promessas, nunca desista. E se você não desistir, você é demais, você é incrível. E se você desistir, você é um frouxo, uma frouxa, um trouxa, uma trouxa. Você é inútil. E aí essas pessoas ficam sempre nesse lugar do, sabe, vendendo. E eu venho aqui para te dizer outra coisa e eu falo tranquilo, porque é importante que você seja saudável. É muito importante que você viva bem. E a verdade é uma só. Às vezes desistir é saudável. Ponto final. Às vezes não desistir também é saudável. Às vezes o nunca desista é saudável para você e às vezes o desista é saudável para você. Às vezes perseverar é saudável para você, às vezes não perseverar é saudável para você. E a gente precisa saber de tudo isso que eu falei. Você precisa fazer agora uma autoanálise ou levar para sua terapia e conversar com o seu terapeuta e falar: tá, isso está acontecendo dentro de mim, o que que é isso? O que que é isso? E aí, desisto ou não? Vamos conversar, vamos refletir a respeito para saber se essas coisas aqui fazem sentido para mim ainda, se isso aqui é bom ou não para mim, se isso é bom ou não para alguém da minha família. Será que eu também não sou a pessoa que faz pressão social em alguém e aprisiona alguém? Porque essa é uma pergunta legítima também. Será que eu tô falando para alguém lá: nunca desista, nunca desista, nunca desista, e eu tô criando um problema para outra pessoa? Eu acho que é válido a gente chegar nesse ponto também do episódio. Porque a gente precisa ser sincero com a gente mesmo e com as outras pessoas. Eu juro que eu queria ter uma fórmula aqui secreta para te falar assim ou não, mas ó, é super simples saber ou não, mas é complexo, é profundo. É paradoxal, mas pelo menos é mais honesto do que simplesmente nunca desiste, ponto final. Se você desistir, você é fraco. Não.
Então eu vou te propor aqui pelo menos algumas perguntas para você se fazer, para pelo menos entender que caminho você precisa ir, beleza? Primeira pergunta que eu já falei. Olha para aquilo que você está perseverando, que você está pensando em desistir ou não e se pergunta: isso aqui faz sentido para mim ou eu estou continuando porque outras pessoas vão se decepcionar caso eu parar? Simples assim. Faz sentido para mim? Tem a ver comigo? Ou eu estou fazendo por outro tipo de motivação? É uma pergunta honesta que pode te mostrar um caminho. Segunda pergunta: se eu ignorasse tudo que eu já investi até hoje nesse caminho aqui, tudo, não importa, ainda assim eu continuaria? Uma pergunta também muito honesta. Ignora tudo que você já fez no passado e olha daqui para frente. Se você tivesse investido zero, você continuaria? Você iniciaria isso? É uma pergunta honesta que vai te mostrar se sim ou se não. Se você falar não, opa, talvez então tenha um caminho aí para desistir. Você fala, não, sim, tá valendo a pena. Investiria o dobro. Opa, não desiste. Terceiro, se imagina o seguinte: se eu continuar por mais 2 anos nesse caminho aqui, o que você sente? Que tem dificuldade, mas faz sentido e eu vou estar ali com brio, ou eu vou estar esgotado daqui 2 anos e vou falar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou estar ali doente. E as respostas já vão te mostrar. Faz esse checklist aí das 3 perguntas e veja bem se os seus caminhos valem a pena, se desistir vale a pena ou não. Pelo menos, como eu disse, não é algo que você, é uma fórmula mágica, mas pelo menos vai te dar um caminho, uma direção. Claro, converse com seu terapeuta, converse com pessoas que te amam e te conhecem, reflita. Se você tem a espiritualidade, fala com Deus, com deuses, com a natureza, vai atrás. Mas pelo menos se liberte da ideia de que desistir é sempre um problema, porque isso não é verdade. E eu termino aqui agradecendo a você que acompanhou, que ficou aqui. Esse é um episódio que ele foi denso, eu sei que foi denso. Esse episódio é o de número 70 do meu podcast. São 70 episódios. Eu agradeço do fundo do coração você que me assiste, que é fiel aqui ao podcast. Cara, a gente é uma comunidade muito pequena. E eu dou muito valor em você. Por isso que eu persevero, porque faz muito sentido para mim gravar esses episódios. E não desisto de gravar esses episódios, porque eu sei que te alcança, eu sei que te ajuda, tá? Em outras vezes da minha vida, a minha motivação era alcançar muita gente, ter um podcast super famoso. Claro que eu tive essa motivação, mas ela foi embora. E graças a Deus, dentro do espectro da motivação, hoje eu continuo isso aqui porque faz sentido para mim transmitir todo o conhecimento que eu estudo, e eu estudo demais porque eu amo ajudar as pessoas, eu tenho um valor. E eu vou dizer mais, eu percebo o custo não é maior que o benefício, o tempo que eu dedico para fazer esses episódios aqui me fazem perseverar. E se um dia eu entender que não faz mais sentido para mim, gente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu vou abandonar isso aqui assim, ó, tranquilamente. Então eu agradeço demais a sua companhia, porque ainda que eu tivesse um clique, e eu vou te falar que tem episódio meu aqui que tem 10 cliques. Se é que tem 10 cliques, acho que tem 9 no episódio aí. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque 9 pessoas, e talvez seja você, ouviram, e se foi útil, eu tô muito feliz, tá? Então muito obrigado pela sua parceria, por você comentar, por você curtir, se você assiste isso no YouTube, se você ouve lá no Spotify. É muito bom ver os números do Spotify, sabe? Eu só agradeço. E o meu pedido para você é que você compartilhe, porque se faz sentido para você, compartilhe com alguém. De novo, eu sei o caminho que eu escolho, faz sentido para mim escolher um caminho de um marketing que não é agressivo. Eu não tô aqui para te vender coisa, sabe, que essa bizarrice que a internet faz, que a galera fica enfiando coisa na goela das pessoas. Isso não tem nada a ver com o meu caráter, com meus valores. Então eu prefiro trazer temas que realmente fazem sentido, que estão amparados pela ciência, e a psicologia para mim é uma ciência séria, e eu prefiro fazer isso dessa maneira, e a maneira que talvez você possa me ajudar é curtindo, é comentando, é compartilhando com alguém que vai ouvir esse episódio e vai fazer sentido para ela também. Brigadão, brigadão. Tamo junto. Me segue lá nas redes sociais, eu sou @Fábio Polotto, se você não me conhecia. Prazer. 70 episódios, uma jornada, o podcast se transformou, o formato que está agora faz muito sentido para mim e eu tô feliz de estar aqui com vocês. Valeu? Tamo junto, forte abraço, até a próxima.